Você chegou na terceira dessa série de aulas longas, então meus parabéns. Não é qualquer um que tem disposição para chegar até aqui. E se por acaso você está caindo aqui de paraquedas agora direto na terceira aula, não precisa correr para assistir a aula 1 e 2, porque essas aulas são independentes. Mas já te recomendo fortemente que você já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like para que você receba pelo menos uma notificação aí quando eu lançar algum vídeo novo e para que o YouTube sugira para você as outras aulas também. Mas qualquer coisa você dá uma corrida lá no canal. Mas bora lá. Qual que é o objetivo dessa série de aulas? Relembrando para quem já está acompanhando e apresentando para quem caiu de paraquedas agora aqui na terceira. O objetivo é tornar você um bom vendedor. E o que é o bom vendedor? Na minha visão, o bom vendedor é aquele que já perdeu o medo da meta. É aquele que vende tanto e conhece tanto de vendas que ele já não tem mais medo da meta porque ele sabe que ele vai alcançar as suas metas, os seus resultados, sejam eles pessoais, né? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que é profissional autônomo, né? Gestor de tráfego, dono de agência e etc. E também tem vendedores que trabalham de carteira assinada ou como PJ, mas que prestam o seu serviço para alguma empresa. Independente de qual seja o seu caso, essa série de vídeos é para você. Afinal, tendo uma meta passada pela empresa ou por você mesmo, meta é meta, né, meu amigo vendedor? Bora lá então. O que a gente vai falar hoje aqui na parte 3? E para quem está chegando agora e não pegou, eu olho para um lado e olho para o outro aqui porque eu tenho dois monitores para me ajudar. E um deles está essa apresentação que você está vendo aí na tela agora, um resumo do que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar hoje sobre a venda não é um fim. Eu preciso que você entenda que o trabalho do vendedor ele não vai acabar quando você fizer a venda, porque depois que você faz a venda, você tem a oportunidade de gerar mais leads e, consequentemente, mais vendas. A gente vai falar também sobre plantio e colheita. Basicamente, a lei da semeadura aplicada à realidade do vendedor e, adivinha o que isso vai te gerar? Mais leads e, consequentemente, mais vendas. E a gente vai falar sobre um ponto aqui que é muito importante, eu não vejo quase ninguém falar sobre esses três pontos aqui, que todo mundo que trabalha com vendas, seja um vendedor ou um profissional autônomo tentando vender os seus serviços, que são medo, estresse e desânimo. Você vai passar por uma dessas três coisas no mínimo. Não tem como passar batido na carreira de vendedor sem passar por isso daqui. Tá? Então, eu quero te apresentar formas de lidar com essas três emoções, sentimentos negativos, vamos dizer assim, tá? Bom, então bora lá. A gente vai começar falando sobre esse primeiro ponto que é: você vendeu? Beleza, tem em mente que o seu trabalho não acabou. Grava essa frase que eu vou colocar na tela agora para você. O trabalho do vendedor não acaba na venda. Grava essa frase, eu vou repetir. O trabalho do vendedor não acaba na venda. E por que o trabalho do vendedor ele não acaba na venda, Rodrigo? Bora lá. Vamos entender o seguinte. Você fez todo o passo a passo anterior ao ato de fechar um negócio, tá? Ou seja, você fez tudo que eu te ensinei aqui nas últimas aulas. Você se conectou, entendeu a necessidade, amplificou a dor e a pessoa foi lá e fechou o negócio contigo. Comprou o teu produto ou assinou o teu serviço, o contrato para você prestar um serviço para ele e beleza. Esse cara se tornou o seu cliente. Mas o que eu, como vendedor, preciso fazer com essa pessoa a partir daqui? Repare, eu sempre dou ênfase nessa palavra pessoa. Tenha sempre em mente que você vai estar sempre lidando com pessoas, seres humanos, né? O lead não é só um número, o teu cliente não é só um cifrão. Você está lidando com pessoas. Então, bora lá. Então, o que a gente precisa fazer depois que a gente faz a venda? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer, que precisa fazer? Tem sim. Bora lá. Primeiro ponto que você precisa é pedir indicação. Direto ao ponto, sem firula, sem enrolação. Por quê? Cara, indicação é uma excelente fonte de lead. O lead que vem indicado para você, ele já tem algumas objeções praticamente derrubadas. Por quê? Porque ele foi indicado por alguém que ele confia, provavelmente, né? Se eu indico hoje para algum amigo meu algum serviço que eu utilizo, eles vão dar mais atenção para essas indicações que eu faço do que
para algum serviço que eles vão pesquisar no Google, por exemplo, e vão encontrar no anúncio patrocinado ou orgânico, tanto faz, ou alguém que eles viram no Instagram. É muito diferente de dar atenção para alguém que foi indicado. Por quê? Cara, contratar um serviço ou comprar algum produto te expõe a um certo risco. Por quê? Porque você ainda não sabe, você só consegue saber de fato como é determinada coisa depois que você experimenta, né? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui num outro vídeo do canal, gravei hoje inclusive, né? Não sei se vou postar antes ou depois dessa aula, mas é o exemplo da compra de sorvete. Imagina que você tem que ir no mercado comprar um pote de sorvete e aí a única marca que você tem referência na tua mente é a Que Bom. Só que aí, quando você chega no mercado, não tem Que Bom, cara. Só tem a marca X e a marca Y. E aí você olha a embalagem da marca Y, aí tipo uma embalagem normal, sorvete de flocos. Bacana. Aí de repente você vê uma outra marca que tem a tampa dourada. Já começa aí, né? Já se destacou na embalagem. Pô, e aí ele ainda escreve lá que tem pedaços de fruta de verdade, porque tem menos colesterol que os concorrentes. Pô, então esse produto ele já me ganhou pela embalagem. Eu vou levar esse aqui, eu não vou levar o outro. Esse aqui me ganhou pela embalagem. Beleza, o mesmo se aplica a serviço, tá? O que você fala para o teu potencial cliente, que você manda para ele numa proposta, numa apresentação em PDF, tudo isso é como você tá embalando o teu serviço. Porque descobrir o gosto do sorvete e descobrir o quão bom é o teu serviço, isso aí é só depois de experimentar, é só depois de comprar, depois de contratar, depois de desembolsar o dinheiro em alguns casos. Então, a pessoa ela só vai descobrir de verdade como é o teu produto ou o teu serviço depois que ele usar de fato. Beleza, então é por isso que toda compra envolve um certo risco. Quando eu estou comprando alguma coisa, por mais que eu tenha pesquisado pra caramba sobre esse produto, sobre esse serviço, por mais que eu tenha visto o site do cara e conversado 3 horas com o vendedor, cara, não adianta, eu tô no risco. Eu só vou descobrir se aquilo é aquilo mesmo depois que eu comprar e depois que eu usar. Então, quando a gente recebe uma indicação, a gente já teve alguém que colocou a cara a tapa, alguém que já correu esse risco pela gente, sem a gente ter que desembolsar R$1 sequer. Então, uma indicação, ela tem muito poder por causa disso, porque ela tem uma prova de que alguém já foi lá e viu que o negócio é bom. Já comprou aquele produto e viu que ele presta, já usou aquele serviço e viu que ele é bem executado, porque dá resultado. Então, tenha em mente sempre isso. Uma indicação tem muito poder. É por isso que você precisa pedir indicação. Você vai receber muito lead qualificado de indicação. Sabe por quê? Porque o cara que comprou de você, a mulher que comprou de você, a pessoa que comprou de você, ela sabe o que você faz, ela sabe o que você resolve. Então, se ela tiver na rede de contatos dela, seja pessoal, profissional, ela já vai saber, opa, já vai ativar aquele gatilho, sabe? Opa, alguém tem esse problema, essa pessoa que eu conheço aqui tá com o mesmo problema que eu tava. Pô, vou indicar para ela a empresa lá que eu contratei porque resolveu o mesmo problema. Então, esse é o poder da indicação. Só que, vamos lá, vendedor, o que eu quero que você tenha em mente? Para pensar agora na empresa que você mais admira. Pensa numas 3 aí, vai. 3 empresas, 3 produtos ou 3 serviços que você mais admira. Vamos lá. Dá um tempinho para você pensar enquanto eu me enxugo aqui que tá calor demais. Mas bora lá. Vou dar um exemplo aqui para mim, tá? Eu não vou falar, obviamente, a empresa que eu trabalho, porque senão seria apelação, porque onde eu trabalho é a melhor empresa do mundo. Mas eu vou te dar exemplo de alguns serviços ou produtos que eu admiro bastante e gosto muito, tá? Então, por exemplo, celular. Cara, eu sou fã da Apple. Eu me amarro na Apple. Videogame. Cara, eu me amarro em PlayStation, sou Team PlayStation desde pequenininho, né? E banco. Cara, eu sou mega satisfeito com o meu atendimento no Nubank. Então a gente falou de 3 coisas diferentes: um celular, um videogame e um serviço bancário. Esses 3 são top of mind para mim. Falou celular, falou em Apple, falou em videogame, falou em PlayStation, que na verdade é da Sony, né? E falou em serviços bancários, falou em Nubank para mim. Essas são as empresas que eu mais gosto, tá?
desses segmentos. Então, só que o que acontece? Cara, eu nunca, mas nunca na minha vida, e eu acho que você também não, eu nunca acordei com uma puta de uma vontade de fazer propaganda da Apple para os meus amigos. De falar para Deus e o mundo o quanto o serviço do Nubank é bom. Apesar de já ter feito uma vez só. Ou de sair espalhando para os 4 cantos do mundo que PlayStation é a melhor coisa da vida quando se fala em entretenimento em casa. Eu não acordo com essa vontade. Você não acorda com essa vontade. Os teus clientes não acordam com vontade de te indicar. Eles não vão te indicar naturalmente. Eles só vão te indicar quando eles forem ativados, que é justamente o exemplo que a gente citou. Tá o Joãozinho, teu cliente, comprou teu produto ou serviço num churrasco lá com os amigos, e aí um dos amigos do Joãozinho falou: cara, tô precisando da coisa X. Cara, coisa X é exatamente o que tu vende e que o Joãozinho comprou de tu. Se tu fez um bom trabalho e o Joãozinho tá satisfeito com você como vendedor, com a tua empresa e com o teu produto ou serviço, o Joãozinho vai indicar para aquele amigo o produto X que tu vende ou o serviço X que você vende. Por quê? Porque o Joãozinho ele foi ativado pelo amigo dele. Mas você vai ficar esperando o acaso, você vai ficar esperando que alguém ative o Joãozinho para você receber um novo lead, uma nova oportunidade de vender? Obviamente que não, tá? Na verdade, assim, obviamente não, né? Se fosse tão óbvio, eu não precisava estar falando isso aqui para você e todo vendedor estava pedindo indicação e meu amigo não tá, a maioria não tá. Pega isso daqui e aplica que tu vai estar na frente dos teus concorrentes, porque eu tenho certeza que tu tem um monte de concorrente que não pede indicação, cara. E eu vejo às vezes, nossa, chega a me dar uma raiva quando eu vejo anúncio. Mas tudo bem, eu entendo o ponto de vista do cara, né? Mas, por exemplo, tu vê esses gurus do tráfego pago, né? O cara que vende anúncios no Google, né? O cara que vai fazer o tráfego pago do teu produto, do teu serviço, aí os caras falam lá: não fique mais refém de indicações. Tua empresa só cresce na base da indicação. E, cara, na verdade, a maior parte das empresas que estão crescendo na base de indicação, a maior parte delas não está fazendo isso de forma pensada. Eles estão recebendo indicações esporádicas. Fazer um bom trabalho para alguém, às vezes nem precisa ser tão bom assim, só basta não fazer nada de errado. E aí é a única referência que tem na cabeça da pessoa, e quando ela é ativada por algum conhecido, alguém da rede de contatos do cliente, ele vai e indica a empresa. Mas são pouquíssimas as empresas e os vendedores que estão fazendo esse trabalho de forma ativa, inteligente e estruturada. Então, pedir indicação é fundamental. Vai te gerar mais lead, vai te gerar mais venda, vai te colocar na frente da maior parte dos teus concorrentes. Então, bora lá. Como que você vai fazer isso, vendedor? Fechou venda com o teu potencial cliente? Já que agora você sabe que você não vai ficar esperando alguém da rede de relacionamento dele fazer essa ativação que vai te gerar um lead, você que vai ativar esse cara. Em que momento você vai ativar esse cara? Primeiro, aí, claro que vai depender da realidade de cada um, né? Do contexto de cada um. Mas como que eu sempre fiz, né? Eu sempre tentei entender como é a vida do meu cliente depois da compra, tá? Isso é importante demais. Não pensa que tu vendeu, valeu, falou, acabou e tu esquece esse cara. Não. Tenta entender, pensa como que é a vida dele depois. Tenta às vezes conversar com os teus clientes para entender como está sendo a experiência. Isso é uma excelente forma de você entender como é a vida dele após a compra, porque tem muito vendedor que, cara, vendeu, esquece. A vontade que o vendedor tem é bloquear o cara no WhatsApp para nunca mais falar com ele. Já vendi, já recebi minha comissão, então agora, sinceramente, tô nem aí para você. Cara, isso é extremamente ruim, tá? Então vamos lá. O que você vai fazer? O que eu recomendo? Que você tente entender cada vez mais como é a vida do seu cliente, na verdade, né? Agora ele já é do teu cliente, depois que ele comprou de você, para que você identifique quais são os picos de satisfação dele. O que é um pico de satisfação? Teu potencial cliente comprou um produto ou um serviço, e aí
dependendo do que você vende, vai ter algum momento em que ele vai estar mais satisfeito ou que ele vai estar tendo uma experiência normal e vai estar mais satisfeito em outro determinado ponto e assim vai. Quais são esses pontos que ele está mais satisfeito? Tenta entender isso na realidade dele para que você consiga pedir uma indicação justamente nos picos de satisfação do teu cliente. Vou dar exemplo aqui do mercado de contabilidade. De novo, Rodrigo, contabilidade. Cara, é onde eu tenho bastante base aqui, onde eu vivi muito da minha vida como vendedor. Então, sim, é do mercado de contabilidade, mas relaxa, eu vou trazer uns outros exemplos também aqui para ficar fácil de entender. Mas deixa eu começar pelo da contabilidade, que é a minha zona de conforto. Ai, calor. Bora lá. Seguinte, a gente vende muita abertura de empresa quando a gente tem escritório de contabilidade, né? Eu não tenho, tá? Não sou contador, só fazendo um disclaimer aqui logo, trabalho em um escritório de contabilidade. Mas eu acredito que todo escritório de contabilidade trabalhe muito com abertura de CNPJ, abertura de empresa. E aí, quais são os picos que a gente sente? Primeiro, quando a pessoa tomou a decisão de abrir o CNPJ dele, de abrir a empresa dele, fechou negócio com a gente, esse é um ponto em que ele tem um pico de felicidade, um pico de animação, porque ele está prestes a se tornar um empresário. Então, nesse momento, é onde eu faço o meu primeiro pedido de indicação. Beleza. Depois, quando a empresa desse cara finalmente é aberta, porque demora um pouquinho fazer abertura de empresa, né? Tem lugar que é muito rápido, tipo aqui onde eu moro atualmente em São Paulo é rápido demais. Agora, tem lugares, por exemplo, quando eu morava lá no interior do Rio de Janeiro, que é um parto para abrir uma empresa, né? É coisa de 20, 30, 40 dias para fazer a abertura de uma empresa. Mas, de qualquer forma, tem um intervalo de tempo ali entre o momento que ele fechou negócio comigo e que a empresa dele foi aberta. E esse é o segundo pico de satisfação dele, é quando ele finalmente, de fato, se tornou um empresário. Então eu vou lá, falo com ele, dou os parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos empresários agora. E esse é um segundo ponto que na verdade eu posso pedir indicação, tá? Não necessariamente eu tenho que pedir aqui, eu só estou identificando os pontos primeiro. Beleza. E assim vai. Aí você continua observando a vida dele. Tem um outro ponto que é muito legal também, que é se você ou a sua empresa envia pesquisa de satisfação para o teu potencial cliente, cara, dá uma nota de 0 a 10 aqui para atendimento que você acabou de receber. Se ele te deu uma nota 10, cara, ele está satisfeito. Oportunidade de pegar uma indicação com ele também. Ele acabou de ter um problema resolvido, acabou de ter uma dúvida esclarecida, uma orientação foi dada para ele de forma satisfatória e por isso ele está dando 10. Outro ponto bem bacana para a gente pegar a indicação também. Então, no mercado de contabilidade, esse é um exemplo, tá? De como a gente pode fazer para pedir indicação. Porque é justamente nos momentos que a pessoa está mais empolgada, mais feliz com o teu serviço, que ela está mais propensa a te indicar. Agora, vamos dar um outro exemplo? Concessionária, por exemplo. Cara, qual é o momento de pegar uma indicação numa concessionária? Que eu vejo assim muito claro, apesar de não trabalhar numa concessionária, na hora da entrega do carro. Cara, a hora da entrega do carro é uma hora que só quem comprou o carro sabe qual é a sensação. Você vai lá, vê o carro, faz test drive, né, durante a negociação e tudo mais, mas você só sente que o carro é teu depois que tu senta lá no banco do carro, coloca a mão no volante, tu sabe que tu pode sair com ele da concessionária, porque agora ele é teu. Ele já era teu no momento que vocês fizeram a transferência lá, a documentação, né? O cara vai dar aula e não bota o celular no silencioso. Pera aí, gente. Mas esse é um ponto em que a pessoa está mais satisfeita na compra de um veículo. Então esse é um excelente momento de pedir uma indicação também, tá? Bom, então agora, o que eu te desafio a fazer como exercício prático sobre indicação? Primeiro, pensa em como que é a jornada do teu cliente depois da compra para que você identifique o que são picos de satisfação na tua realidade, na realidade do teu cliente e prepare uma estratégia para você pedir indicação nesses pontos, tá? Beleza. E mesmo que você já não tenha identificado nada mais para frente, você já pode começar a pedir indicação, porque o primeiro momento que eu acho que todo mundo deveria pedir indicação é ao fechar um negócio. Por quê? Se a pessoa decidiu fechar negócio contigo, ela confia em você, ela está confiando no teu produto, está confiando no teu serviço. Então, esse é um ponto onde você já pode pedir indicação. Você muitas vezes vai receber uma objeção exatamente como essa aqui.
Cara, eu gostei do teu atendimento, tô confiando na tua empresa, no teu serviço, mas eu quero experimentar primeiro antes de indicar. E tá tudo bem, é perfeitamente normal, é compreensível demais. E você vai falar isso com a pessoa. Não, tudo bem, eu te entendo, eu também prezo muito pelo meu nome, só indico aquilo que eu realmente uso e confio, então, mas sem problema. Vamos fazer o seguinte, daqui a um mês eu vou entrar em contato com você, porque eu tenho certeza que você vai estar satisfeito com o que você comprou aqui comigo e você vai me indicar os seus amigos que também precisam dessa solução. Combinado? Pronto, acabou. Você quebra já a objeção já fazendo um combinado com a pessoa para não tomar uma ligação surpresa ou uma mensagem surpresa. Vocês já combinaram ali que você vai entrar em contato depois para pedir essa indicação. Beleza. Mas esse é o momento onde você já pode pedir indicação, sem medo dessa objeção. Eu cheguei a falar, fulano, parabéns pela aquisição, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e, inclusive, eu acredito que você possa conhecer também outras pessoas que também estão pesquisando sobre um novo veículo para comprar, que também estão precisando abrir empresa, que também estão precisando contratar esse sistema de CRM, que também precise de gestão de tráfego, que também precisem de um profissional de marketing digital. Quem são essas pessoas? Você poderia me indicá-las para que eu também pudesse levar essa solução para elas? Beleza. Ai, Rodrigo, acho isso muito robótico e engessado. Cara, você não precisa falar igual a mim. Eu pensava exatamente igual a você. Eu ficava escutando lá os gurus de vendas falando, dando os exemplos deles, né, de como a gente deveria fazer para pedir indicação, para levantar necessidade. Eu achava tudo aquilo muito estranho. E é por isso que eu não casava com a minha realidade, né? Acho que até por isso que eu via muitas dessas coisas e achava balela. Porque eu pensava, gente, eu nunca vou falar isso com o cliente. Eu nunca vou perguntar dessa forma. Mas o que tu tem que fazer é adaptar pro teu jeito de falar, vendedor. Você não tem que falar igual a mim. Você não tem que falar igual a nenhum outro guru de internet. Ninguém que manja de vendas e etc e tal. Você tem que falar do teu jeito. O que eu quero que você entenda aqui é a lógica da coisa. E aí você adapta para a forma que você fala. Da forma que você fala com os teus potenciais clientes, com os teus clientes, na verdade, porque aqui a gente está falando de indicação. Então, você não precisa falar exatamente como eu falo aqui. E nem deveria, tá? Então, bora lá. Então, isso daqui, na verdade, já é o primeiro ponto do próximo tópico que eu vou falar. Mas tem mais uma coisa que eu preciso te falar sobre o seu trabalho depois que você faz a venda. Como eu falei, tem muito vendedor que tem vontade de bloquear o cliente depois que faz a venda. Principalmente vendedor de empresa que tem suporte ruim, tá? Porque sabe que depois que vender, cara, vai ser um Deus nos acuda pro cara ser atendido lá, vai receber reclamação e, e o cara vai no pé do vendedor. Parece que o cliente ele pensa assim, né? Cara, foi tu que me vendeu esse negócio aí. Agora tu resolve, meu irmão. Se vira. Tu não me vendeu? Não me falou que era bom? Olha lá, ó. Tô há 30 minutos aqui, ninguém me responde no suporte. E, cara, não tem o que fazer. Você vai ter que lidar com esse tipo de situação se você trabalha em empresa com suporte ruim. E mesmo a empresa tem suporte bom, existe sazonalidade, né? Tem época que tem muita demanda no atendimento e realmente a galera não vai conseguir atender. Então, o que vai acontecer? O que você vai precisar fazer? Continuar sendo referência na cabeça desse cliente. Por quê? Porque se ele perceber que tu vendeu e meteu o pé e não tá mais nem aí para ele, esse cara não vai te indicar. Então, quando você não ajuda o teu potencial cliente a resolver o problema que ele tem, você vai ficar mal visto por ele. E, cara, ele confiou tanto em você para comprar a solução que ele estava precisando, para comprar o produto e o serviço, ele vai ficar decepcionado contigo porque agora tu largou ele na mão quando ele mais precisava. E olha só, vendedor, na maior parte das vezes você consegue usar uma coisa, eu deveria ter colocado no slide com esse nome, né? Mas grave isso daqui. Resolver sem resolver. Tem como você aumentar o seu nível de autoridade na cabeça de alguém sem resolver nada, mas ele vai ver que você participou da solução e vai ser grato por isso. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da minha própria realidade aqui, porque contabilidade, quem trabalha em escritório de contabilidade sabe que tem períodos do ano e tem alguns acontecimentos esporádicos que fazem o suporte ficar cheio de dúvida, né? Exemplo recente, né?
Houve o boom da fiscalização do Pix. Todo mundo falando de fiscalização do Pix, ferrou, acabou, não sei o quê. Salve-se quem puder, fujam para as colinas. Cara, isso gerou como é que eu posso dizer? Uma histeria coletiva? Não sei como classificar, mas gerou um burburinho muito grande, né? E muitas dúvidas na cabeça de todo brasileiro, porque todo brasileiro faz Pix, né? E, obviamente, nosso time de suporte ficou, coitado, abarrotado nesses tempos. O tempo de resposta aumentou pra caramba, não tinha o que fazer. Foi uma demanda atípica que a gente recebeu lá no atendimento. Beleza. E, cara, apareceu pra mim um monte de cliente falando: pô, Rodrigo, tô precisando de um suporte lá, o pessoal tá demorando pra responder, preciso emitir uma nota fiscal e o fulano não me responde. Cara, coisa mais simples do mundo, eu vou resolver pra esse cara sem resolver nada de fato. Eu vou só fazer a ponte. Então o que que faz? Eu chego lá, exemplo aí do cara que precisa emitir nota fiscal. O cara precisa emitir uma nota fiscal pra ontem, o fulano não me responde. Eu sei que se eu não fizesse nada, o fulano eventualmente ia responder ele, né? Porque eu sei que o fulano não tá de folga, né? Ele tá trabalhando e ele tá dando o seu máximo. Só que ele tá com muita gente para responder, por isso que ele não respondeu no tempo que ele costumava responder. E eu falo o quê? Fulano, deixa comigo, fica tranquilo, eu vou falar com ele lá para te ajudar na emissão da tua nota. E eu vou lá, realmente, de fato, dou um toque lá no fulaninho. Ô, fulaninho, cara, tem como você dar uma atenção pro cliente tal que ele tá com urgência para emitir uma nota? Sim. Beleza, deixa comigo. E aí, às vezes a pessoa vai de acordo com a demanda dela, né? Eu não sou chefe dela, eu sou de um setor e ela de outro, né? Mas geralmente, se você mantém um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, né? Geralmente essas pessoas vão atender o seu pedido, né? Até para criar um crédito social, vamos dizer assim, né? E aí, beleza. E aí depois a pessoa vem: pô, Rodrigão, consegui emitir a nota lá, pô, obrigado, viu? Você é 10, não sei o quê. E aí o que eu fiz? Cara, não fiz nada. Eu não emiti a nota pro cara. Quem emitiu foi o fulaninho, que já ia emitir para ele. Mas ele me viu como parte da solução. Então eu continuo sendo uma pessoa que ajuda esse cliente mesmo depois de fazer a venda. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? Eu não gastei quase nada de tempo para fazer isso. 2 WhatsApp, um áudio que eu escutei do cliente, o outro que eu mandei pro fulaninho. Fulaninho, dá uma moral aí, cara. Vê se ajuda aí o fulano a emitir a nota dele. Por favor, que ele tá com urgência. Acabou. No máximo um terceiro aqui. Falei com fulano, qualquer coisa você me avisa aí se demorar para emitir. Pronto, acabou. Tá resolvido. Esse cara já tá me vendo como autoridade na cabeça dele, como alguém que... Autoridade não, né? Mas ele continua me vendo como alguém que ajuda ele mesmo depois de ter feito a venda e já ganhado a comissão, vamos dizer assim, né? Teoricamente eu não precisaria, né, fazer esse tipo de coisa. Mas isso ajuda a reforçar na mente dessa pessoa que eu continuo ali, ó, de prontidão, tô aqui pra te ajudar, pô. Tu achou que eu tava aqui só pra te vender e arrancar dinheiro do teu bolso? Não, irmão. Eu tô aqui porque você tinha um problema, eu te ajudei a encontrar um caminho pra resolver e eu não te abandonei. Tô aqui ainda. Se você tiver algum problema com o que eu te prometi, eu vou te ajudar a resolver. Isso vai criar muita confiança na cabeça da pessoa. Isso vai aumentar muito a tua chance de ser indicado por essa pessoa. Então, isso é o que fecha aqui, o que para mim significa que o trabalho do vendedor não acaba na venda. Fez a venda, você vai continuar ajudando o seu cliente no que ele precisar. Claro que com limite, né? Se você vê que está passando muito dos limites, você impõe limite. Mas na maior parte das vezes não gera tanto trabalho assim. Então você vai continuar ajudando o teu cliente mesmo depois que ele se tornou o teu cliente, para você continuar sendo lembrado por ele, não só nessas horas ruins, mas também quando ele for pensar em alguém para indicar. E você vai pedir indicações ativamente nos picos de satisfação da jornada do teu cliente, porque você não vai ficar só esperando ele ele ser ativado pela sua rede pessoal. Beleza? Bom, bora lá. Pedir indicações faz parte de uma estratégia que todo vendedor deveria aplicar desde o seu início em vendas, em qualquer momento que ele esteja passando, que deixa eu passar aqui, a lei da semeadura, né? É plantio e colheita. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver aqui, tá. Bora lá. Então vamos falar um bocado agora sobre plantio e colheita. Tem muito vendedor que deixa para pedir indicação e começar a dar atenção para sua base de cliente quando ele está nos momentos de escassez.
Você vai perceber se você está começando agora em vendas, né? Ou se você está começando agora um negócio e está divulgando seu negócio. Você vai perceber que você vai passar por fases, né? Com a experiência você vai ver que nem sempre as coisas vão ser assim, né? Deixa eu ver. Nem sempre as coisas vão ser assim, com gráfico crescente, né? Tô vendendo pra caramba e vou continuar assim pra sempre. E o contrário também é válido. Quando você tá vendendo mal e as vendas estão caindo, nem sempre vai ficar assim pra sempre até você quebrar. A não ser que você não faça nada, né? Aí vai quebrar mesmo. Mas beleza, você vai ver que as coisas são mais assim, né? Se você faz um bom trabalho, a tendência é que ela vá crescendo, mas ela, de vez em quando, você tem momentos de queda e assim vai. Mas você não vai deixar para plantar só na hora que você tiver nessas baixas. Você vai continuar plantando mesmo quando você está na alta. Na verdade, você nunca vai parar de plantar. E o que eu quero dizer com plantar? Quando eu falo plantar, é fazer as ações necessárias que vão te gerar mais leads, mais oportunidades, mais conversas com pessoas. Você nunca pode deixar para plantar só na época da escassez. Sabe por quê? Porque a colheita, ela demora. Então, se você está aqui num período de escassez, você definitivamente vai plantar. Mas se você deixa para plantar só aqui, cara, se você tivesse plantado antes, esse momento de baixa, ele já não seria tão baixo, porque aqui você já estaria colhendo os frutos daquilo que você plantou alguns meses antes, algumas semanas antes, alguns anos antes, por que não? Então você tem que estar sempre plantando, você tem que estar sempre fazendo ações que vão te gerar leads, porque dependendo do ciclo de venda do teu produto ou do teu serviço, isso também vai impactar, né? Ciclo de venda, para quem não sabe, é o tempo que leva desde que a pessoa te procurou até fechar a venda. Isso aqui é o ciclo de venda e cada empresa, cada produto tem o seu ciclo de médias o seu ciclo de vendas médio, né? Bom, bora lá. Então é o seguinte, indicação, que é o que você acabou de aprender aqui, que é o primeiro ponto que você precisa saber depois da venda, né, do seu trabalho como vendedor depois da venda, é uma das melhores formas de você plantar. Então, beleza. Rodrigo, tô passando por um período aqui que eu tô cheio de lead, tá abarrotado. Beleza, não tem problema. Um cara acabou de fechar negócio contigo, vai lá e pede uma indicação. Rodrigo, mas tá muito corrido, socorro, não consigo. Cara, então você faz isso de uma forma mais eficiente, mas não deixa de fazer. Por mais que você perca um pouco de qualidade, não deixa de fazer. Como assim? Vamos imaginar o cenário real. Tô abarrotado de lead, não consigo responder todo mundo. Um cara acabou de fechar negócio comigo. Beleza. Eu geralmente costumo ligar para parabenizar ou vou até lá presencialmente para fechar o negócio com ele e tal, não sei o que. Só que não tá dando. Cara, então você desce um pouco a qualidade, o nível. Se você está acostumado a ir até lá, não vai até lá, faz uma ligação. Tá acostumado a fazer uma ligação, não dá para fazer? Manda uma mensagem no WhatsApp então, já que é o mais prático. Manda um áudio no WhatsApp. Não dá para mandar um áudio, tá muito corrido. Manda um texto. Cara, não consigo nem digitar. Desenvolve uma mensagem rápida que você vai digitar /i no WhatsApp. Ele vai auto-preencher com indicação. Você vai dar um enter, caso você esteja utilizando o WhatsApp Web, e a tua mensagem já vai ser enviada pedindo indicação. Mas você não vai deixar de pedir indicação em momento algum. Para quê? Para não passar sufoco lá na frente nas épocas de escassez. Tá? Então você sempre vai pedir indicação, você sempre vai plantar independente da situação em que você esteja. Mas beleza, pedir indicação é a única coisa que eu tenho que fazer? A única coisa que eu tenho que plantar é só essa semente então. Planta indicação e colhe lead lá na frente que vai crescer e vai virar uma venda. Não, indicação não é a única coisa. Tem uma outra coisa e essa eu sei que tu acha chato pra cacete. Ninguém gosta de fazer isso aqui. Ninguém. Ninguém mesmo, Rodrigo? Nem você? Não conta pra ninguém. Nem eu gosto de fazer prospecção. Ninguém gosta, tá? Quem fala que gosta é maluco, tá? Mas faz parte do trabalho do vendedor e tem que ser feito. Então eu faço independente da situação em que eu esteja, tá? Afinal, se fosse legal pra caramba, não chamava trabalho, chamava estar de férias jogando videogame, né? Ou na praia tomando uma gelada. Mas é trabalho, meu amigo, minha amiga vendedora, meu amigo profissional autônomo que me assiste para aprender a vender mais e prospectar e divulgar o teu negócio e conseguir mais clientes. Tem que prospectar, não tem o que fazer, tá? É chato pra caramba, mas isso daqui é o que vai manter a tua base de oportunidades sempre cheia, tá? Beleza.
Rodrigo, você vai me ensinar a prospectar aqui nessa aula ainda? Não, tá? Vamos lá, gente. Prospecção é um assunto muito, mas muito complexo e que precisa de muito tempo, tá? Eu tô até pensando em criar um curso específico só para falar de prospecção. Inclusive, se você acha que realmente isso seria bom, seria importante, e você ter interesse, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? E já aproveita que tu vai nos comentários, já clica nesse botão do like aí para você ajudar, porque você já tá me escutando há 35 minutos e você ainda não deixou teu like. Então, ajuda aí na divulgação do vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Mas beleza, bora lá. Então, não vou ensinar prospecção para você nesse vídeo, já vamos manter a expectativa alinhada. Vou te ensinar primeiro a importância, posso te dar algumas dicas aqui também, mas bora lá. Então, por que é importante prospectar? Você já entendeu. Por causa da lei da semeadura, plantio e colheita. Você não quer passar fome lá na frente. Você não quer ficar sem oportunidade. Mas prospecção tem uma outra coisa que é muito boa também, né? Eu não sei como é que é na tua empresa, no teu negócio, de onde vêm os teus leads, né? Se eles vêm de tráfego pago na rede de pesquisa no Google, se eles vêm do trabalho que vocês fazem nas redes sociais, ou se você tem um blog que tem artigos ali com fundo de funil, a galera vai, converte no final e vira um lead para você. Não sei. Ou talvez o teu único canal seja prospecção e você nem quer aprender a prospectar porque você já é brabo nisso, né? Você só acha chato mesmo e por isso você faz pouco. Mas, independente se você tem outros canais, vendedor, para pensar assim. Se você é um vendedor de carteira assinada de uma empresa, eu acredito que não seja você quem cuida do Instagram. Eu acredito que não seja você quem cria os anúncios que vão ser veiculados no Google. Eu acredito que não seja você quem define para quais eventos vocês vão, por exemplo. Então você tem pouquíssimo poder de influência sobre a geração de demanda, de leads, de oportunidades nesses outros canais. Então, o que você tem na tua mão para gerar lead? É prospecção, é a indicação que eu já comentei aqui. Mas a gente pode até considerar que o pedido de indicação é a prospecção dentro da própria nossa base de clientes, né? Mas vamos tratar separado aqui. Quando eu estou falando de prospecção, pelo menos agora aqui nesse vídeo, eu estou falando de realmente prospectar fora da sua base, tá? Porque prospectar na base é muito bom, né? As pessoas já te conhecem teu produto, conhecem teu serviço, show de bola. Mas é até por isso que eu não chamo de prospecção. Eu chamo de pedir indicação mesmo, né? Marketing de indicação. Agora, o resto, você pedir para quem não te conhece, bom, aí já é mais complicado. É um outro tipo de trabalho. Mas ainda assim tem que ser feito e dá para fazer de uma forma tranquila, sem te gerar estresse, medo, ansiedade e todos os outros pontos que a gente vai comentar aqui no final desse vídeo. Tem como fazer de uma forma fácil. Tem como fazer de uma forma que não vai te causar estresse, que não vai te deixar saturado, porque prospecção é o trabalho. Vou bater o martelo aqui. Eu costumo falar que é uma das partes mais trabalhosas do trabalho de um vendedor. Mas, cara, não. É a parte mais trabalhosa do trabalho de um vendedor e ponto final. Não tem nada mais trabalhoso do que fazer prospecção. Por quê? Negociar depois que você aprende é fácil. Quebrar objeção depois que você já conhece todas as objeções do teu mercado é fácil, fica fácil demais, né? Entender a realidade do potencial cliente para se conectar. Cara, depois que você já está há algum tempo vendendo, isso é fácil. Agora, prospectar nunca vai ser fácil. Prospectar sempre vai ser difícil se você não fizer de uma forma estruturada e organizada. Aí vai ser difícil. Se você não tiver estrutura e organização, vai ser muito difícil para todo sempre e nunca vai ficar fácil. Agora, a partir do momento que você tem um método, uma estrutura e uma organização, eu garanto para você, prospecção ativa fica molezinha. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Então começam as dicas agora para você fazer prospecção e não passar sufoco na época da escassez, tá? Gente, eu tô rabiscando aqui só porque isso me ajuda a pensar aqui, a estruturar algumas ideias, tá? Mas vocês não precisam ver nenhum dos rabiscos ridículos que eu tô fazendo aqui no papel, tá? Não são relevantes para que você entenda. Se você acha relevante, você me avisa. Deixa aqui nos comentários que na próxima aula que eu for gravar longa, eu deixo uma câmera voltada aqui pros meus belos desenhos. Mas vamos lá. Como sempre, eu tô aqui batendo demais no microfone. Como é que eu faço para organizar e estruturar a prospecção? Primeiro ponto, esse é o primeiro de todos. Você tem um horário que você trabalha,
né? Você trabalha ali, sei lá, de 9 às 18. Se você trabalha das 9 às 18 horas, cara, qual é o espaço de 30 minutos que você tem mais tranquilo dentro desse intervalo das 9 às 18? Dentro desse intervalo, eu tenho certeza que você não é mega abarrotado de serviço o dia inteiro. Cara, meia hora, 30 minutinhos. Você tem uma brecha de 30 minutinhos dentro do teu dia. Se tu não tem, cara, tu tá gerando muita oportunidade mesmo e a coisa tá muito boa. Mas, beleza, Rodrigo, não tenho 30. Cara, que sejam 15 minutos. 15 minutos num dia. Você tem 15 minutos dentro de um dia? Cara, se você trabalha até às 18, você consegue ficar mais 15 minutos? Teu chefe te libera a fazer hora extra, caso você seja funcionário de carteira assinada? Se tu é profissional autônomo empresário, pelo amor de Deus, eu não vou nem te perguntar uma coisa dessa se você tem mais 30 minutos depois do horário padrão que você costuma trabalhar. Você deveria estar fazendo isso. Separa 30 minutos para o teu negócio. Beleza. E aí o que tu vai fazer? Cara, primeiro ponto é você vai definir uma janela de tempo de 15 a 30 minutos em que ninguém vai te interromper. Essa daqui vai ser tua, não é hora, né? Mas esses aqui vão ser os seus minutos sagrados. Se você usa, por exemplo, o Google Agenda, você já vai criar no teu Google Agenda, vamos supor que você definiu ali, ó. Ah, cara, eu almoço de meio-dia até as 13. Uma horinha de almoço. Beleza. Então eu vou pegar das 13 até as 13h20. 20 minutinhos por dia. Das 13 às 13h20 eu não marco nada. Então você vai lá no teu Google Agenda, você vai marcar um compromisso com você mesmo das 13 às 13h20 e vai colocar ele para se repetir para todo sempre e amém. E aí você vai sempre, todos os dias, nesses 20 minutos que você definiu, fazer prospecção ativa. Por que você tem que fazer isso todos os dias? Porque isso vai virar um hábito. Se a prospecção não virar um hábito, você vai parar, você vai desanimar, você vai se desgastar. Então isso precisa ficar natural para você. É tipo academia. Meu exemplo aqui. Cara, eu odeio puxar ferro. Eu acho chato pra cacete, né? Eu tento deixar a coisa mais confortável escutando podcast enquanto eu tô lá na academia. Mas é algo que durante muito... Eu tô até um tempo sem ir, eu preciso voltar, mas eu fui firme na academia durante muitos anos, né? Apesar de não parecer, né? Porque eu tô um bom tempo sem ir. Mas eu só consegui engrenar na academia depois que virou um hábito, tá? Eu só parei porque realmente coisas acontecem na nossa vida e às vezes a rotina muda e você acaba tendo que mudar realmente algumas coisas na tua vida, né? Mas, enfim, não aconteceu nada ruim, pode ficar tranquilo. Mas realmente eu tive uma mudança muito brusca na minha vida que eu precisei abrir mão da academia por um tempo. Mas durante a minha época que eu mais fui pra academia, que eu fiquei, salvo engano, 3 anos seguidos, algo assim, eu só consegui quando isso virou um hábito, tá? Porque nas primeiras vezes, cara, era um saco, pô, não era nem o corpo doendo nem me incomodava tanto. O mais chato era ter que sair daqui até a academia e, pô, se arrumar e voltar. Era tanta coisa que era inserida na minha rotina, né, que não tinha antes da academia, que foi muito, muito difícil de me adaptar, né? Mas depois que vira um hábito, cara, não tem o que pensar, né? Você já se acostuma com aquele intervalo de tempo dentro da tua rotina que você não vai fazer mais nada, né? Por exemplo, eu já sabia que depois que eu acabasse de trabalhar, eu não ia sair para comer uma pizza, eu não ia jogar videogame, não ia assistir Netflix, eu não ia sair com ninguém. Por quê? Porque eu ia pra academia, já tava travado na minha cabeça, na minha agenda mental já tava lá, ó. Cara, sai do trabalho, toma banho, vai pra academia, volta, toma banho e aí faz outras coisas. Mas já tava na minha cabeça lá, aquele espaço pré-determinado pra fazer isso. Virou um hábito, já era. Mesmo no dia que eu tava de saco cheio, cansado, não queria ir, tem que ir pra academia, né? Vira como se fosse o trabalho. Você vai pro trabalho todo dia porque você tem que ir pro trabalho, não é isso? Você vai para academia todo dia porque você tem que ir para academia quando vira um hábito, né? Então a mesma coisa é a prospecção. Se tu definiu esses 20 minutinhos das 13 às 13h20 para prospectar, no começo vai ser um pé no saco, normal. Depois vai virar um hábito e você nunca mais vai parar de fazer. A não ser que, né, como eu falei, aconteça uma mudança muito brusca na tua vida. Mas se virar um hábito, já era. Já fica muito mais fácil de fazer.
Bom, vamos lá. Prospecção, então, como é que a gente vai fazer? Basicamente, tá? Não vou dar uma aula de prospecção aqui, mas para quem quer dar o pontapé inicial, o trabalho de prospecção ele é dividido em duas etapas, tá? A prospecção não é só pegar o telefone e sair ligando para qualquer um, não. A primeira etapa é um trabalho de inteligência comercial. O que é inteligência comercial aqui nesse caso? Basicamente é você criar listas de pessoas que tenham maior probabilidade de estarem dentro do teu perfil de cliente ideal. Caraca, Rodrigo, entendi nada. Bora lá, bora para traduzir para o bom e velho português. Cara, se tu vende sistema para o ramo alimentício, né? Pizzaria, hamburgueria e etc, né? Vamos supor que o teu perfil de cliente ideal é pizzaria e hamburgueria, justamente esses dois. Mas você sabe que tem dono de restaurante que também usa, né? Tem dono de açaiteria que também usa, etc. Mas tu sabe que o teu perfil de cliente ideal, quem mais tem aderência com o teu produto ou serviço, maior probabilidade de contratar esse teu sistema são pizzarias e hamburguerias. Beleza. Então o que tu vai fazer? Tu não vai sair, vai pesquisar no Google restaurantes para ligar para esses caras? Não vai. Então, se você sabe que esses dois aqui são os que mais têm aderência com o teu produto ou serviço, cara, você prospecta quem tem maior aderência. Por quê? Porque o trabalho de prospecção ativa ele já vai ser um pouco desgastante. Então, vamos fazer um trabalho de inteligência antes para a gente separar e montar uma lista com quem tem maior probabilidade de aderir à minha solução. Então, exemplo aqui para esse caso, pesquisa lá no Google Maps, pizzarias, restaurantes. Restaurante não, perdão. Falei para prospectar restaurante, falei e tô indo pelo caminho errado aqui. Mas você vai lá no Google Maps e pesquisa pizzaria. Beleza. Vê ali a lista das pizzarias e já começa a separar. Numa planilha, por exemplo, num bloco de notas. Nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone. Hamburgueria, mesma coisa. Separa todas as hamburguerias. Nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone. Beleza. Então, show de bola. Ainda aqui dentro desse trabalho, o que você vai ter que fazer? Bom, conhecer os motivos que levam uma pizzaria e uma hamburgueria a contratarem o teu sistema. Ou você já sabe que é quem não tem um sistema, né? Você sabe mais ou menos o que eles procuram. E quem já tem um sistema, por que eles costumam trocar o concorrente pelo teu sistema? Por que você precisa entender isso daqui? Porque quando você vai prospectar alguém, você precisa bater na dor. Só que se você nunca falou com a pessoa, bom, você ainda não conhece a dor dela, né? Então saber isso aqui é essencial para você planejar muito bem a tua abordagem inicial, tá? Bora lá, para ficar mais fácil, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Como Ligar para Leads Frios Sem Pressão e Sem Desanimar, tá? A thumb é ligação fria. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e no final também para tu ver, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar na tua prospecção por ligação, tá? Mas a prospecção não precisa ser só por ligação. Você pode depois prospectar por WhatsApp também, já que você tem o número da pessoa, manda uma mensagem no WhatsApp. Não tenho o número da pessoa e não tenho também não tenho WhatsApp e também não vou conseguir falar por telefone. Tem um e-mail? Prospecta por e-mail. Cara, não tem o e-mail nem o telefone. Cara, abre o LinkedIn e tenta caçar essa empresa lá dentro. Quem é que costuma te contratar? Qual é o cargo da pessoa que costuma te contratar? Putz, é o financeiro? Cara, é o RH? É o comercial? É o administrativo? Então você vai lá no LinkedIn, procura a empresa que você quer prospectar e você vai caçar lá dentro quem é o RH, quem é o financeiro, quem é o administrativo, quem é o gerente de vendas, etc. Enfim, a pessoa que você quer prospectar. E manda uma mensagem no LinkedIn. Quer ver um outro caminho de prospectar que eu não vejo quase ninguém fazendo e que já funcionou pra caramba? Assim, a gente acertou uma venda muito gigante aqui na contabilidade que eu trabalho. Instagram. Cara, eu não vejo as pessoas prospectando por Instagram, não tanto quanto eu vejo por telefone, WhatsApp e LinkedIn, né? Mas é muito raro, né? E se tu parar pra pensar, dependendo do ramo que você atua, cara, não tem nada de absurdo não, né? Se você vende algum produto pra influencer, por exemplo, cara, o influencer tá no Instagram o dia inteiro, não tá? Chama o cara no Instagram, pô.
Você é um social media, você vende serviço para uma agência. Cara, não tem nada demais você chamar no Instagram, já é ali mais ou menos o que você vai trabalhar, né? E para pensar, se a gente aqui, ó, da empresa que eu trabalho hoje, contabilidade, conseguiu fechar um mega de um negócio, para vocês terem uma ideia, tá? A gente aqui atende prestadores de serviço, né? Corretor de imóveis é um público que tem muita aderência, né? A gente fechou negócios com uma das maiores construtoras do Brasil, que tinha as suas próprias houses de vendas com corretores de imóveis, com uma prospecção no Instagram, cara. Foi um ponto assim que a gente não imaginou quando a gente começou a fazer prospecção no Instagram que isso poderia acontecer, né? A gente estava mirando muito mais baixo, para falar a verdade. E aí que a gente começou a perceber, cara, prospecção no Instagram, esse negócio, existe um caminho por aí, tá? Então, Instagram, por que não? Rodrigo, de todos esses lugares para prospectar, qual que é o melhor? Não tem o melhor. O melhor é o que funciona para você, tá? Por quê? Cara, vai depender de duas coisas. Onde está o seu público? Na verdade, vai depender muito dessa, né? Onde está o seu público? Teu público está no Instagram? Tá no TikTok, tá no LinkedIn, não tá em lugar nenhum desses, então você vai ter que caçar ele no Google Maps, você vai ter que caçar ele em sites de busca, de classificado, etc. Enfim, você vai ter que caçar ele em algum outro canto. Depende disso. E o segundo ponto é o canal que você vai se adaptar melhor. Então, não vai adiantar nada, por exemplo, eu tenho muita aversão ao LinkedIn, né? Eu sei que o LinkedIn é uma boa rede social, senão ela não existiria até hoje, né? Mas é pessoal mesmo, preferência minha, né? Eu não gosto do LinkedIn. Então, se eu tivesse que ficar o dia inteiro no LinkedIn prospectando, ou todo dia no LinkedIn prospectando, cara, eu não sei se eu aguentaria. Por isso que hoje eu, Rodrigo, decisão minha, particular, pessoal, eu não utilizo o LinkedIn com frequência. O LinkedIn costuma ser para mim uma última opção, um último recurso. Então, eu mirei numa empresa, quero acertar nela. Cara, primeiro ponto, eu tento saber se alguém que eu conheço conhece alguém lá dentro. Beleza, não tem ninguém? Cara, eu vou tentando por outros meses. Entro no site da empresa, pego o e-mail, tento achar o telefone, ligo, etc. Cara, não consegui nada. Vamos lá, mandar uma mensagem no LinkedIn pra galera lá pra ver se funciona, né? Mas isso também por uma experiência minha, né? Talvez pro meu setor esse não seja o ideal. Mas eu confesso que eu nunca fui muito a fundo na prospecção por LinkedIn, tá? Pelo menos aqui pra contabilidade que eu trabalho. Mas, resumidamente, aqui eu acredito que eu já te dei um pontapé inicial para você fazer prospecção ativa, tá? Então você entendeu que é importante prospectar para você não passar sufoco lá na frente. O bom vendedor, ele não fica sem oportunidade, porque o bom vendedor tá sempre plantando, então ele sempre vai ter o que colher. Bora lá, vamos pro próximo aqui, porque a gente já tá com 50 minutos aproximadamente. Vamos lá então. Pra gente fechar aqui, medo, estresse e desânimo. O que você precisa entender, vendedor? Ou profissional autônomo que está me assistindo também, que eu descobri recentemente que vocês também me assistem para aprender a vender os seus produtos ou serviços dos seus próprios negócios. O que você tem que saber sobre medo, estresse e desânimo, tá? Vamos lá, eu já vou conectar isso aqui com a prospecção que eu falei de fazer de uma forma estruturada. Bom, é muito normal quando a gente está começando a vender que a gente tem alguns medos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o medo de ligar. Eu sei que tem muito vendedor que tem medo de fazer uma ligação, que fica com receio, com medo de receber uma pergunta difícil, né? Então eu gravei aquele vídeo justamente para ensinar o vendedor a se livrar desse medo de ligar, e pela quantidade de visualizações, mensagens que eu recebo, eu acredito que eu fui bem sucedido nessa missão e consegui ajudar as pessoas a se livrarem do medo de ligar através desse vídeo, né? Eu recebi, inclusive, no meu WhatsApp esses dias uma mensagem de uma pessoa que, cara, eu não acreditei, eu nunca fiquei tão feliz de ter feito um vídeo, sabe? Esse ele não é meu vídeo que tem mais visualizações, mas ele é o vídeo que me traz mais felicidade por causa de comentários e mensagens como a que eu recebi. Eu devia ter perguntado previamente a pessoa se eu poderia mostrar essa mensagem, mas foi assim,
aquela sensação de missão cumprida, sabe? Cara, que satisfação ver que realmente a pessoa perdeu o medo de ligar e isso fez diferença na vida dela. Mas enfim, vou deixar também o link na descrição aqui, não sei, talvez eu deixe no final do vídeo também para você assistir caso você tenha esse medo. Mas esse é só um dos medos que eu sei que a gente tem quando a gente está vendendo. Independente de ser um vendedor de carteira assinada ou um profissional autônomo, isso é normal, você é ser humano, né? É normal que você tenha um pouco de medo de algumas coisas. Então um desses medos pode ser o medo de ligar. Eu gravei um vídeo hoje sobre um outro medo, né? Não sei se já vai estar publicado na época que você está assistindo, mas eu gravei um vídeo hoje sobre o medo da concorrência, porque eu sei que tem muita gente que se apequena diante do grande concorrente achando que, cara, ferrou, o meu cliente falou que ele tá, o meu potencial cliente tá falando que ele tá negociando com o meu concorrente, eu sei que ele é muito brabo, não sei o quê. E, cara, esse medo, ele não deveria existir. É um outro medo que não deveria existir. Eu espero que o vídeo que eu postar sobre esse medo também seja tão bem sucedido quanto o do medo de ligar. Mas esses são só alguns dos medos, mas eu sei que tem muitos outros medos envolvidos. Medo de não bater meta, medo de ser demitido, medo de não vender o suficiente para pagar todos os funcionários e todas as despesas da sua própria empresa, né? Às vezes você tem um negócio pequeno, tá começando. Comecei agora a minha agência de marketing digital e cara, eu já fiz o registro de marca, parcelei em 12 vezes, então eu já tenho uma despesa mensal com isso. Putz, eu contratei um site, eu tenho hospedagem, eu tenho domínio, já tenho 2 despesas anuais aí que eu preciso lidar, né? Eu contratei um sistema de CRM, já arrumei mais uma despesa mensal. Então eu sei que bate na gente todos esses medos. Mas o que a gente precisa entender? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no vídeo do medo sobre ligação. O medo, ele é só um gatilho que tá te mostrando onde você precisa dar atenção. Esse é um instinto extremamente primitivo e natural do nosso corpo, né, do nosso sistema como ser humano, e que a gente precisa saber usar com inteligência. Por quê? O medo ele só vai te apontar uma direção. Por que a gente tem isso, né? Aliás, não sei se é por que a gente tem isso ou se, graças a Deus, a gente tem isso, né? Porque se a gente tem isso, isso fez com que a gente se tornasse a espécie dominante e sobrevivesse até hoje, né? Por que as espécies que sobrevivem até hoje estão aí? Porque elas têm medo, cara. Elas tinham esse sistema mostrando para elas o que elas precisavam dar atenção para sobreviver. Então é a mesma coisa nos dias de hoje, né? Só que a diferença é que, se antigamente a gente tinha medo quando a gente escutava um barulho no mato e achava que podia ser uma onça vir pegar a gente, hoje em dia a gente tem medo de não vender porque isso pode fazer o meu negócio falir ou porque isso pode fazer com que eu seja demitido. Então, é muito importante você ter essa visão sobre o medo, né? De que o medo, ele só vai te dar uma direção. Tá bom, Rodrigo, entendi. O medo me dá uma direção, você falou pra cacete sobre isso. E o que eu tenho que fazer de fato agora? Perder o medo. É simples assim. Não, eu tô brincando. Eu sei que não é simples assim a gente se livrar de alguns medos. Mas alguns conselhos que eu vou te dar aqui, algumas sugestões para você começar a se livrar do medo. Sempre que você tiver um medo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender de fato a causa desse medo, para você saber se faz sentido, né? O que está te causando medo real? Beleza. Faz sentido você ter esse medo? Por que eu tô com medo disso? Então é refletir sobre o medo. Esse é o primeiro ponto, tá? Cara, vou dar o exemplo aqui de novo do vídeo lá da ligação, né? Mas pode ser aplicado a outros medos. Então, cara, eu percebi, caiu a ficha que eu tenho medo de pegar o telefone e ligar para um cliente. Beleza, vamos lá. Faz sentido eu ter esse medo? Por que eu tenho esse medo? Bom, então vamos listar porquês. Porque ele pode ser grosso comigo no telefone. Ou porque ele pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Ou porque ele pode desligar na minha cara. Então, esses são os 3 motivos que me fazem ter medo de ligar, por exemplo. Então, pronto, já avançamos mais uma etapa. Nós entendemos o medo, tá? Então, agora, o que a gente tem que fazer é analisar cada um desses pontos, tá? Gente, eu não sei nem se eu poderia estar ensinando isso. Se tiver algum psicólogo aí, por favor, me avise, tá? Mas eu lembro que essa foi a forma como a minha psicóloga me ensinou a lidar com alguns medos, tá? Inclusive, psicólogo não é só para maluco não, tá, gente? Eu fico pensando hoje que se eu tivesse ido numa consulta ao psicólogo desde a minha adolescência, eu acho que eu nunca mais ia querer parar de ir, porque
É algo que te ajuda em tudo na vida, né? Já fiz um jabá aqui para os psicólogos e psicólogos, né? Mas vamos lá. Beleza, depois que você entendeu cada uma das coisas que estão te causando medo, né? O porquê você tá com medo. Tô com medo por isso, isso e aquilo. Agora você tem que pensar no pior cenário possível diante de cada um desses medos. Então, por exemplo, eu tenho medo que a pessoa desligue da minha cara. O que vai acontecer? Já parou para pensar que nada acontece? Só foi encerrada uma ligação e é só isso, caso você tenha esse medo? É só isso. Uma ligação foi encerrada, essa pessoa comunicou para você, sem nem mesmo falar nada, que ela não quer mais conversar com você. Tá tudo bem. Desde que você já estivesse com a expectativa alinhada de que isso seria um risco, cara, legal, eu vou pra próxima agora e um abraço. Pô, eu tenho medo da pessoa me fazer uma pergunta que eu não sei responder, né? Isso aqui vale tanto para WhatsApp, presencial, ligação, tanto faz. Tenho muito medo da pessoa me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Então, legal. Como eu encaro esse medo? Então, no medo anterior, a gente viu que, tipo, realmente não fazia sentido eu ter medo disso, né? Tanto faz, eu tô dando muita importância para uma situação que nem é tão importante assim. Agora, nesse aqui, não. Esse aqui pode te impactar. Opa, então esse aqui é um medo que faz sentido. O medo, meu sistema natural de ser humano, me mostrou que eu preciso dar atenção para isso daqui na minha vida. Por quê? Porque se eu sou um vendedor e o potencial cliente me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu vou me sentir inseguro. Ele não vai me ver como autoridade. Isso vai diminuir minha chance de vender. Eu vou ser ridicularizado. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, beleza. Se você acha que tudo isso pode acontecer, o primeiro ponto é, tudo isso pode acontecer mesmo? Acho que o ridicularizado eu fui exagerado aqui, né? Você não vai ser ridicularizado. Mas os outros, sim, vão impactar. Então, beleza. Então, como é que eu faço para não passar mais por isso? Me preparando antecipadamente para essas perguntas que eu sei que eu posso responder e eu não sei responder hoje, não tenho segurança para responder. Então, isso aqui já não vai ser mais um problema para mim. Então, é assim que a gente encara o medo nas vendas, né? Com racionalidade. É racionalizando sobre os medos. Entende, assume, admite para você mesmo que você tem um medo X. Você não pode ignorar isso. Não adianta querer bancar o corajoso. Não, porque eu sou brabo, não tenho medo de nada. Não. Tu tem medo de alguma coisa. Você tem medo de alguma coisa, assume para você mesmo. E agora vamos racionalizar esse medo. Por que eu tenho medo? Ver se cada porquê desse faz sentido. O que não fizer sentido, você reflete a linha com você mesmo que não faz sentido. E o que fizer sentido, você vai trabalhar para se livrar. Você tem medo da situação negativa no X. Então, como é que eu faço para não passar por X? Então, basicamente, essa é uma das melhores formas que você tem de lidar com o medo, tá? E eu citei como exemplo só o medo de ligação, mas lembrando, vale para qualquer outro medo que você tem em vendas. Bora lá? Gente, passamos de 1 hora. Então vamos. Estresse. Cara, o estresse é o que ele é muito inerente. O que você tem que ter em mente, vendedor? Você não tem estresse só porque você é vendedor. Você tem estresse porque você trabalha. Então, o estresse ele é inerente ao trabalho. Agora, vamos entender aqui melhor sobre o estresse. Por quê? O estresse ele pode ter um nível saudável e um nível que vai te prejudicar, tá? Que vai te adoecer, né? O que é o estresse saudável? Vamos lá. O estresse nada mais é do que você ser levado além da sua capacidade atual, tá? Como assim? Vamos supor que você começou agora a ir para academia, fazer musculação. Beleza. Então, você nunca levantou peso nenhum. É a primeira vez que você vai. Você vai botar 10 quilos de cada lado no supino, que vai dar 20 quilos. E aí, o que vai acontecer? Teu corpo não está acostumado a levantar 20 quilos 10 vezes com intervalo e 3 séries, né? Com intervalo de 1 minuto entre elas, né? Teu corpo não está acostumado a levantar esses 20 quilos. Então, o que você está fazendo? Você está estressando os seus músculos. Você está levando eles além da capacidade que eles têm normalmente. Mas esse é um estresse saudável. Sabe por quê? Porque depois de um tempo, você vai ver que você vai conseguir colocar 12 quilos de cada lado no supino
totalizando 24 quilos. Então, aquele estresse foi benéfico, porque fez você evoluir, fez os seus músculos evoluírem, se tornarem mais fortes. E você vai ver que depois de um tempo, você vai conseguir colocar 15 quilos de cada lado e vai conseguir levantar 30 quilos no supino. E depois você vai conseguir colocar 20 quilos de cada lado e colocar 40 quilos no supino. Até que vai chegar um dia que você vai colocar 40 quilos de cada lado e vai levantar 80 quilos de uma vez no supino. Tudo isso porque você foi estressando progressivamente o seu corpo, os seus músculos. Então, esse estresse que aumenta de forma progressiva, de forma gradual, de forma que o seu corpo consiga lidar, ele é benéfico. Ele expande a sua capacidade, nesse caso do exemplo, a sua capacidade física, mas o mesmo pode ser aplicado à sua capacidade mental. Mas antes da gente entrar na capacidade mental, vamos imaginar um outro cenário aqui, também falando sobre academia e musculação. Imagina que no primeiro dia, você foi lá, colocou 10 quilos de cada lado, 20 quilos, pá, fez molezinha. E aí tu pensou, mano, isso tá fácil demais. Depois de amanhã que eu vou treinar peito de novo, eu vou arregaçar. E aí no segundo dia, você então, que tinha achado 10 quilos fácil demais, em vez de pular para tipo 12, 15, você já decidiu colocar 25 de cada lado, totalizando 50 quilos e compara isso com os 20 que você tinha pegado no primeiro dia. Qual é o risco aqui? O risco é que o seu corpo não aguente e que você se lesione. Por quê? Porque às vezes o teu corpo ele estava preparado para pegar 15 de cada lado, né? Tudo bem, às vezes os 10 de cada lado era pouco mesmo para o seu corpo, né? Mas você não estava preparado para os 25, você estava preparado para 15. E aí só que você decidiu ir para os 25 de uma vez e esse estresse enorme em cima dos teus músculos fez com que você se lesionasse. Então, esse é um tipo de estresse negativo. Por quê? Porque ele não foi progressivo, ele deu um salto, tá? Bom, e no trabalho, qual que é o maior motivo de estresse do vendedor, né? Vendedor de carteira assinada, por exemplo. Você começa o mês, aliás, você que vende seu próprio serviço também, se aplica para você, né? Eu ia falar, o vendedor que tem meta, mas se tu tem teu próprio negócio, tu tem que ter meta também, cara. Se autoimpõe uma meta aí, porque senão você vai ficar sempre deixando o crescimento para depois, né? Mas vamos lá. Você não vai estar levando tão a sério o teu crescimento, na verdade. Mas vamos lá. Como que é a rotina de um vendedor, né? De quem vende? Bom, você tem uma meta para atingir no final do mês. O mês tem 30 dias, vamos supor que você tem que fazer 30 vendas nesse mês para ficar mais fácil de entender. E aí o que acontece? Cara, enquanto você não bate a sua meta, ou enquanto você não bate a sua meta, você tende a ficar preocupado. Então, o que é bom para te deixar tranquilizado? É você quebrar a sua meta por semanas ou até mesmo por dias. Cara, não tem nada mais libertador do que quebrar a meta por dias. Porque nesse caso, se você tem que fazer 30 vendas num mês, e aí você está fazendo 1 ou 2 vendas por dia, cara, você sabe... Aliás, você tem que fazer 30 vendas no mês e você sabe que tem que fazer 1 venda por dia para bater essa meta, porque o mês tem 30 dias. Bom, então vamos supor, no dia 1 você fez 1 venda, no dia 2 você fez mais 1 venda, ficou com 2. Aí no dia 3 você fez 2 vendas e aí você ficou com 4. Cara, você já está à frente da meta. Por quê? Porque você sabe que nesse dia, já que você quebrou a tua meta por dias, no terceiro dia você deveria estar com 3 vendas, mas você está com 4. E aí vamos supor que você fez mais 2 vendas no próximo dia. Então no quarto dia do mês que você deveria estar com 4 vendas, você na verdade já está com 6. Então isso vai te deixando numa tranquilidade que não tem preço, é impagável. Então, quebrar a sua meta por dia é uma das principais formas de você amenizar o estresse, tá? Mas é lógico, né? Isso aqui também vai te nortear caso você esteja indo mal, né? Por exemplo, estamos no terceiro dia e eu deveria estar com 3 vendas, mas eu só estou com 2. Legal. Esse é o estresse do bem, cara. É o estresse que vai te deixar preocupado para você voltar para o eixo da tua meta.
Esse não é o estresse que vai te matar, porque você vai ficar um mês inteiro olhando lá para aquele número no final do mês do dia 30, que você tem que estar com 30 vendas e você ainda tá com 4. Pô, relaxa, cara. Você tá com 4 vendas, mas hoje é dia 4. Fica tranquilo, você tá dentro da sua meta. Então, esse é um estresse, essa é uma excelente forma de lidar com a meta quando a gente fala de estresse. Outro ponto é o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento como vendedor, ele não pode ser fácil, mas ele também não pode ser exaustivo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É igual o exemplo da academia. Agora a gente vai estar falando aqui do esforço mental, né? Do desenvolvimento mental. Quando a gente está estudando alguma coisa, a gente está estressando o nosso cérebro, né? Porque a gente está colocando um monte de informação nova lá dentro que ele está tendo que comportar, assimilar e, cara, ele está pegando tudo que você aprendeu, conectando com outras coisas, demanda uma energia muito grande. Você está estressando o seu cérebro. Então, o que é recomendável? Tem gente que não estuda. Eu sei que esse tipo de gente não está me assistindo. Eu sei que esse tipo de gente não chega a 1 hora e 10 minutos de vídeo como vocês estão aqui, tá? Então eu vou falar abertamente, já que esse tipo de gente não tá aqui, então eu posso falar tranquilamente. Quem não estuda, infelizmente, não vai ser bem sucedido em vendas, tá? Porque vender... Vamos lá. O que você precisa para se tornar um advogado? Você precisa de 5 anos de curso lá, graduação e mais a prova da OAB. É difícil pra caramba. Tem que estudar muito. O que você precisa para se tornar um contador? Você precisa estudar 4 anos de faculdade, tirar teu CRC, passar lá na prova do CRC. Tem que estudar pra caramba para ser um contador. Agora, já parou para pensar que a barreira de entrada para a gente se tornar vendedor ela é muito baixa? Por quê? Não precisa de graduação. Eu não preciso passar em nenhuma prova difícil pra caramba. Qualquer pessoa que começa a vender alguma coisa pode falar que é vendedor. Então a barreira de entrada para novos vendedores é muito baixa. E se a gente por conta própria não meter a mão na massa para estudar, não vai. A coisa não vira, tá? E se parar para pensar, vendas, eu tive essa noção depois que eu comecei a trabalhar com muito profissional autônomo, tá? Mas assim, eu vejo muito advogado, muito psicólogo, né? Alguns tipos de profissionais que trabalham por conta própria que ganham menos do que os vendedores da minha equipe, por exemplo. E não tô... E os meus vendedores, apesar deles terem estudado diversas áreas, né? Nenhum deles cursou direito nem psicologia, tá? Mas eles estão estudando outras áreas, né? Gestão de vendas, eu tenho já tive vendedor que estava estudando economia, etc e tal. Mas para eles se tornarem de fato vendedores, eu não exigi deles um diploma de uma graduação como uma pós, um doutorado, nem nada. Eu queria saber se eles sabiam vender, né? Esse era o pré-requisito. Então, às vezes a gente vê profissionais que estudaram muito, mas que não sabem vender e acabam ganhando menos do que quem sabe. Mas não estou desmerecendo essas profissões, tá, gente? O que eu quero dizer é que se você não souber vender e não estudar sobre vendas, não vai. Carreira nenhuma, profissão nenhuma, produto nenhum, serviço nenhum. Sem venda nada acontece. Agora, eu já conheço por outro lado, por exemplo, advogados. Eu tenho um grande amigo, inclusive, que é um advogado, que, cara, pra mim ele é genial em vendas. Ele é genial. É o cara que tu olha pra ele e tu vê. É vendedor, né? Ele, não, sou advogado. Caraca, mano, como assim, cara? Esse é um cara que ele nada no dinheiro, tá? É tio Patinhas. Mas tudo porque ele sabe vender. Vender é uma das coisas mais importantes que um ser humano pode aprender na minha visão, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso ainda, mas vamos lá. Vamos voltar a falar aqui do estresse mental. Mas assim como você progride as cargas na academia, né? De forma lenta, os seus estudos sobre vendas também deveriam ser dessa forma, tá? Como assim? Eu vejo gente que acabou de começar em vendas e está procurando, pesquisando na internet,
como se usa o gatilho mental da reciprocidade, tá? Quando, na verdade, essa pessoa deveria estar aprendendo sobre conexão, sobre levantamento de necessidade. Porque imagina que conexão e gatilho... conexão e levantamento de necessidade são como se fossem pezinhos de 5 quilos que você vai adicionar quando você vai na academia para progredir a carga de forma lenta. Agora, gatilho mental da reciprocidade, técnica de negociação avançada, isso aí é peso de 50 quilos. Não era para você estar pegando isso agora. Então, o que eu quero dizer? O progressivo não é em relação ao tempo que você vai estudar, tá? Quantidade de horas que você vai dedicar aos seus estudos. Sobre quantidade de horas eu já tenho até uma opinião divergente, né? Eu acho que quanto mais você conseguir estudar, melhor. Mas o conhecimento que você vai adquirindo, ele tem que seguir uma ordem do mais simples, do mais fácil para o mais complexo. Então, você que está começando, essa série de vídeos que eu passei aqui, por exemplo, excelente caminho para você começar. Eu não falo sobre nada muito pesado, tá? Agora, técnica de negociação avançada, gatilho mental da autoridade, como usar prova social, não sei o quê. Calma, isso aí não é para agora. Isso aí você vai aprendendo progressivamente. Bom, então essa é a forma que eu acredito que a gente tem que utilizar para a gente lidar com o estresse na vida de vendedor, né? Tanto no trabalho em relação à sua meta, quanto no seu aprendizado. Bom, e vamos falar sobre o desânimo, tá? Para a gente quase finalizar. O desânimo vai bater. Vai ter uma época que você não vai aguentar mais vender aquele determinado produto ou aquele serviço. Isso é muito normal na carreira de qualquer vendedor. Cara, não aguento mais vender carro. Cara, não aguento mais vender sistema. Não aguento mais fazer não sei o quê. E não só o que você vende. As coisas que você faz, às vezes, também podem te desanimar, tá? Então, como é que a gente faz como vendedor para a gente não parar? Porque, assim... Venda para mim é algo que você nunca vai parar de fazer, tá? Independente do que você faça na sua vida, você tá o tempo todo vendendo. Se você já acompanha outros conteúdos de venda por aí, você já deve ter escutado o Flávio Augusto, por exemplo, dono da WhatsApp, falando: empresa que não vende, quebra. Então, se você é dono de um negócio e está prospectando e conseguindo seus primeiros clientes, etc., você vai ter que fazer isso para sempre, porque a empresa que não vende, quebra. A não ser que você comece a delegar para outras pessoas. Mas mesmo que você delegue, você ainda vai vender, você vai entender o porquê. Ou mesmo você, vendedor de carteira assinada, tá? Ah, mas eu saí da carreira de vendas. Legal, cara, mas lá no teu novo trabalho, você vai ter que negociar com pessoas. Todo mundo está negociando o tempo todo. Você está negociando, você está se vendendo quando você está participando de uma entrevista de emprego. Você está negociando quando você está discutindo o seu salário ou uma promoção. Você está negociando e está vendendo as suas ideias quando você quer implementar alguma coisa nova no seu setor, independente de qual setor você seja. Você trabalha no suporte ao cliente, você trabalha no sucesso do cliente, no time fiscal, no time financeiro. Legal, você quer implementar alguma coisa? Você vai ter que convencer o teu chefe de que vale a pena implementar aquela coisa. Bom, convencer alguém, venda, eu acho que tem a ver, né? Você está vendendo a tua ideia para o teu chefe. Então, o que acontece? Você vai estar sempre vendendo, tá? Você nunca vai parar de vender. Então, essa é uma das coisas que me motiva a estar sempre vendendo, a nunca desanimar com vendas. Inclusive a buscar conhecimento por vendas. Porque eu sei que, independente do que eu faça, na hora de convencer minha mulher a viajar para o lugar X para a gente tirar umas férias lá, eu sei que eu vou ter que vender essa ideia para ela. Se eu não conseguir vender, a gente não vai e ponto final. Então a gente está vendendo o tempo todo. Então me anima a saber que, primeiro ponto, vendas é uma habilidade que eu vou utilizar para tudo na vida, tá? Agora, a segunda coisa que mais me anima. Isso vale para você, vendedor de carteira assinada com meta para bater, e você, profissional, querendo vender os teus próprios serviços, dono de empresa tentando vender o teu produto ou serviço. Vamos lá.
É, eu costumo contar a história do Steve Jobs. Não sei se vocês. Na verdade, a história do Steve Jobs não, né? A história da Apple. Não sei se você sabe, mas a Apple, né? Ela não começou fazendo celular, ela começou fazendo computador. E o primeiro computador, né? Quem criou foi um cara chamado Steve. Mas não foi o Steve Jobs, que todo mundo conhece por aí. Foi o Steve Wozniak. Steve Wozniak, ele era um nerdão sinistro que fez aquela máquina. Só que aí o seguinte, o Steve Jobs, o Steve Wozniak, ele era amigo do Steve Jobs, né? Que é o que todo mundo conhece. Se não fosse o Steve Jobs e toda a sua capacidade de vender um produto, aquele computador do Steve Wozniak nunca sairia daquela garagem onde ele foi construído. Foi a visão do Steve Jobs, o cara conseguiu pegar aquela máquina e transformar aquilo, embalar aquilo. Lembra do que a gente falou sobre embalagem? Ele conseguiu embalar aquilo de uma forma que o público iria gostar, de que as pessoas iriam gostar de ter. E se você parar para ver, o Steve Jobs tem um speech dele na internet de lançamento de produto, etc. Recomendo que você assista para se inspirar, né? Mas você vê que o Steve Jobs ele é um cara que sabia vender. Né? Quantas vezes o Steve Jobs não teve que fazer discursos para convencer outras pessoas de que aquela ideia, aquele produto dele era genial, né? O cara convenceu o mundo a pagar por música, pô. Numa época em que todo mundo baixava música pirata no Emule, no Kazaa, no sei lá, download mp3.net, esses sites que a gente baixava música. Nesse mundo, no meio desse contexto, esse cara conseguiu convencer as pessoas a pagar por música. Então, vender é uma habilidade que você vai precisar para fazer o teu negócio crescer. Para fazer tudo na vida, você vai precisar vender, tá? Então, quando a gente vende, a gente consegue convencer outras pessoas a seguirem por caminhos que a gente acredita que sejam os melhores. Então, quando te bater o desânimo com vendas, para pensar que você vai ter uma habilidade nas tuas mãos que ela é extremamente poderosa. Bora lá. Mas o último ponto que eu queria falar sobre desânimo é o seguinte. Eu fico pensando se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesmo. Né? Eu estudei um monte de coisa. Cursei administração, fiz MBA em marketing, fiz MBA em gestão de vendas e negociação, etc. Gestão de vendas e relacionamento. Então, mas tem uma coisa que todo mundo fala assim, eu queria voltar no passado e falar, quando eu era pequena a galera falava muito em seja engenheiro químico, porque engenheiro químico da Petrobras ganha X mil reais por mês, né? Então os meus professores adultos, né, na época eu era criança na escola, eles falavam assim, tudo que eu queria era voltar no passado e falar pra mim que eu deveria estudar engenharia química. Hoje em dia você vai escutar muita gente com esse mesmo discurso, mas falando sobre desenvolvimento de software. Cara, eu queria muito voltar para mim no passado e falar para eu estudar programação, porque hoje eu ia estar rico. Beleza, mas o que a gente mais vê por aí é engenheiro químico que não ganha tão bem assim. O que a gente mais vê por aí é desenvolvedor de software caçando emprego e também não ganhando tão bem assim. Mas tu parar para pensar, todas as pessoas bem-sucedidas, elas sabiam vender. Eu tenho a seguinte visão de mundo e de empresas, né? Tem gente que é bom em fazer, tem gente que é bom em vender. Tem gente que é bom nos dois, esses aí são brabos demais, né? Mas geralmente, quem é bom em fazer, trabalha para quem sabe vender. Então, se hoje um funcionário de uma empresa, ele é muito... Vamos pensar num exemplo bobo aqui, cara. Um lava-jato, né? Cara, por que o moleque do lava-jato não abre o próprio lava-jato dele? Porque ele não sabe vender. O dono do lava-jato, ele sabe vender, ele sabe convencer pessoas a irem até aquele lava-jato para lavar o carro. Ele consegue manter uma agenda de 8 lavagens por dia. Esse moleque sozinho não ia conseguir tanta gente assim na agenda dele. Então é por isso que hoje ele trabalha para quem sabe vender. Então, vender vai te ajudar em tudo na vida. Guarda isso na tua mente.
Eu acredito que com isso, bom, o desânimo já dê uma desaparecida, né? E sem contar que vendedor é uma das profissões que mais ganham dinheiro, né? Porque quando você vende, cara, eu fico imaginando minha carreira se eu tivesse voltado lá no passado real, assim, né? Eu ia falar, cara, começa vendendo tênis no shopping, depois você vai vender um negócio um pouco mais caro, tipo, sei lá, móveis, depois você vai vender carro, depois você vai vender imóveis, depois você vai vender helicóptero. Enfim, é possível esse tipo de carreira? Não sei, com uma transição de mercados tão grande assim, né? Mas é algo que eu imagino que poderia dar um resultado bom, né? Mas enfim, bora lá. Para finalizar, eu coloquei essa frase aqui, vendedor, para você nunca perder isso aqui, tá? Para você ter isso aqui sempre em mente. O choro não conta para meta. Faça sempre uma autoanálise, tá? Eu vou mudar aqui, deixa eu ver se eu botei isso. Autoavaliação. Faça sempre uma autoavaliação de como você está desempenhando o seu trabalho como vendedor, para que você consiga estar sempre tendo melhores resultados, tá? Eu vejo muito vendedor que vai só vendendo, vai trabalhando e, cara, nunca para realmente olhar para dentro de si, né? Olhar o que você mesmo está fazendo. E não espera você chegar nessa situação de não bater uma meta, como por exemplo, onde você vai ficar chorando e reclamando e botando culpa no gerente, botando culpa no mercado, botando culpa na política, botando culpa nos leads gerados pelo marketing que não são bons, não são qualificados. Saiba que o choro não vai contar para tua meta. O que tu faz para mudar isso, para mudar o jogo? Porque chorar não vai adiantar de nada. Autoavaliação. É se analisar. O que eu digo com isso na prática? Cara, pega tuas conversas de WhatsApp com os teus potenciais clientes. Pega aquele cara que tu fechou, analisa, vê o que você fez de bom para você aprender. Vê o cara que você perdeu a venda, vê o que você fez de ruim para você aprender. Olha as objeções que você não quebrou e observa para você aprender. Acho que eu chutei a câmera, né? Já não basta esbarrar no microfone, agora eu chutei a câmera. Bom, e para fechar, se você grava suas ligações, grava suas videoconferências, você tem também uma outra oportunidade de se autoavaliar, de olhar para você mesmo. E sabe que o estudo que eu te falei para você fazer dos pontos fortes e dos pontos fracos da tua empresa e dos pontos fortes e dos pontos fracos dos teus concorrentes? Você precisa saber os pontos fortes e os pontos fracos de você mesmo, para você saber o que você tem que melhorar. É fazer aquela mesma análise que eu falei aqui quando eu citei o exemplo do medo de ligação, fazer uma análise fria de você mesmo. O que você manda mal? O que você manda bem? O que você manda bem, você amplifica, tenta se tornar melhor ainda. E o que você manda mal, você tenta aprender para não mandar mais mal ainda, né? Então, faça sempre uma autoavaliação e, com isso, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora e meu amigo empresário que está divulgando o seu próprio negócio. A gente encerra aqui essa série de aulas sobre como ser um bom vendedor. Essa aqui foi a mais longa de todas. Eu acho que eu acabei fazendo com você aquele estresse progressivo e positivo, né? Porque a primeira aula teve 50 minutos, a segunda já teve 1 hora e pouquinho e essa aqui já está indo para 1 hora e meia. Mas o que eu quero deixar para você aqui de lição para o resto da sua vida, tá? Se você for perguntar para as pessoas mais bem-sucedidas, se você observar as pessoas mais bem-sucedidas, você vai reparar que elas nunca param de estudar. Elas estão sempre lendo, elas estão sempre indo para eventos, elas estão sempre fazendo cursos, participando de grupos de networking. Essas pessoas estão sempre estudando. Então, se essas pessoas que são mega bem-sucedidas ainda têm humildade o suficiente para reconhecer que sempre tem algo novo para aprender, por que a gente, que ainda não está nesses patamares, não seríamos assim? Bom, então, meu conselho final aqui para você se tornar um bom vendedor é nunca pare de estudar. Porque estudar é o que vai te levar para o próximo nível. E quer saber um negócio? Você está no Brasil, que é um país onde quase ninguém gosta de estudar. A maioria das pessoas vai fazer o ensino médio, quem dirá uma faculdade, vai fazer porque tem que fazer, vai buscar um emprego. Quando conseguir sua vaga, não vai estudar mais nada, porque já vai estar acomodado. Então você, que nunca vai parar de estudar, vai estar na frente da maior parte dos seus concorrentes? Não, você vai estar na frente da maior parte dos brasileiros, no que diz respeito
a carreira e trabalho e ser bem-sucedido profissionalmente. Bom, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora e meu amigo profissional autônomo empresário que também me assiste, eu espero que essa série de aulas tenha sido proveitosa para você, que depois dessas aulas você de fato se torne um bom vendedor. Eu vou deixar aqui na tela os outros vídeos que eu comentei com você para você assistir e também quero aproveitar para te contar que, caso você ainda não saiba, eu tenho um curso de vendas que te ajuda a bater a sua meta todos os meses e vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo. O curso não é longo, são cerca de 7 horas, salvo engano, de aula e elas são distribuídas em pedaços pequenos para que você consiga encaixar na sua rotina. É diferente dessa sequência de aulas grandes que a gente viu aqui, porque nesse curso o meu objetivo é te ensinar de fato numa ordem lógica, do simples para o mais complexo, um modelo estruturado de vendas, tá? Onde você primeiro se conecta com seu potencial cliente, entende o problema que ele tem, enxerga uma solução, apresenta essa solução, parte para o fechamento e eu ensino também com mais detalhes o que você faz depois da venda, né? Caso a venda aconteça, você ainda tem um trabalho a fazer e se você não fechar o negócio e tiver que fazer follow-up, também te ensino esse caminho. Então, vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo para que você conheça e recomendo fortemente que você assista agora aos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E se você não deixou o like e nem se inscreveu na área que eu pedi, a hora é agora. E, para finalizar, parabéns por ter chegado até aqui.